Pode ir, Dalva. Bem, então boa noite, né? É, boa noite às pessoas que eu tenho mais proximidade, boa noite a todos que estão aqui, né? É um prazer imenso receber Kátia mais uma vez, né? Kátia Bezerra. Ela é do GWRN, é uma das sócias fundadoras, né? Dos membros fundadores. Antes do GWRN, nós já nos conhecíamos, ela já fazia alguns cursos pelo Núcleo Psicanalítico do Rio Grande do Norte, depois comigo, né, carreira solo, enfim, né, e estamos sempre aí nesse caminho, não só profissional, como um caminho afetivo, né, muito, muito afetivo. Durante esse tempo, acho que, chega, me emociona, durante esse tempo, acho que aprendemos muito, né, uma com a outra. Então, Kátia tem um currículo muito interessante, ela é uma pessoa muitíssimo estudiosa, uma psicanalista excelente, né? E uma pessoa, gente boa demais, né? Então, daria pouco provável que desse algo errado, né? Nessas escolhas e nessa andança. É um prazer, Kátia, que você esteja hoje conosco. Coisa linda, estou emocionada. Eu já estava sem voz por causa da gripe, agora eu perdi a voz mais ainda. Dalva, querida, obrigada. É um prazer vocês aí, da SPP, né? Uma casa tão acolhedora, assim como é a minha casa aqui com Dalva, né? Do GW. Dalva foi a primeira pessoa que eu conheci, assim, fez me apaixonar pela psicanálise. Lá atrás, há mais de... Eu não tinha nem minha primeira filha, né? Então, quase 20 anos. Fui aluna há muito tempo dos grupos de Winnicott, dos cursos, depois eu tive o privilégio, né, para não dizer a salvação, de tê-la como analista por quase 6 anos, assim, foi quando eu já vinha de muitos anos de terapias, nas coisas que eu estudava, e o meu encontro com a psicanálise não foi teórico primeiro, né, foi pessoal. Eu mudei a minha formação, mudei a minha carreira, dei um giro assim na minha prática depois que eu pude fazer me submeter a uma análise pessoal. E Dalva foi a minha analista escolhida, né? Não era a primeira opção, porque ela era minha professora. Eu tentei outras analistas, ela sabe disso, e aí até que eu fiz a proposta para ela, e ela disse assim, bem psicanaliticamente e docemente, se isso for uma questão para você, podemos trabalhar aqui. E eu nunca esqueci, né? E assim se deu uma longa caminhada, que nunca foi uma questão, e depois eu abri mão do lugar de analisanda dela para ser colega, né, e supervisanda, e aí foi quando eu pude participar do grupo. Então, é uma alegria imensa. Eu fiz o seminário introdutório da SPP na época da pandemia, né, nós começamos presencial e migramos todos, né, totalmente assim para online. Eu tenho o desejo de fazer de novo, né, porque me senti assim um pouco prejudicada, eu, por meu próprio processo, né, não pelas aulas, obviamente, de não ter podido ir aí a João Pessoa, 15 dias, né, para os encontros. Então, eu tenho esse desejo, acho que a maioria que é de João Pessoa, sou encantada também, né, com os profissionais, já ouvia a Dalva contar as histórias, de quando ela dava aula, né, de quando ela circulava aí com Luiz Maia, então eu tenho muita honra de fazer parte dessa continuidade de história, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente vai também, que eu quero trazer hoje, a continuidade e a falta de continuidade com a escolha desse filme, né? Então, Dalva, muito obrigada pelas palavras, né? Você encheu meu coração de alegria e você sabe que você foi, né, uma pessoa muito importante no meu processo de amadurecimento pessoal e realmente a psicanálise salva um sujeito, né? Então, assim, eu me convenci disso, vivendo a psicanálise, depois daí eu não quis estudar outra coisa. Então, ainda venho engatinhando, né? Tem poucas leituras, muito menos daquelas que eu gostaria,
Mas como é para sempre, então, até o fim dos dias, estaremos, né, reunidos em torno do filme, Sim. tentando saber, né, em busca desse saber que não vamos alcançar jamais, mas vai nos preenchendo. E é isso, né? Então, eu queria inicialmente, né, dizer para vocês por que eu escolhi esse filme, Na Natureza Selvagem, né, em inglês Into the Wild. É um filme de 2007, né? Então, um filme antigo, mas que eu me deparei com ele porque eu também penso que ele foi disponibilizado nessas plataformas mais é, conhecidas recentemente, né? Acho que de um ano passado para cá. Acho que até ano passado ele só tinha no Prime para alugar. E aí, como eu sigo muitos perfis de cinema, porque eu gosto muito, né? Gosto muito das animações também. Acho que quando eu vier de novo, vou trazer uma animação para provocar vocês, nas animações da Disney, da Pixar, que trazem mensagens assim também muito interessantes e tiram a gente dessa, né, da caixa, da caixinha. Mas eu fiquei pensando quando eu fui primeiro uma resenha sobre esse filme, achei muito interessante, porque como eu trabalho especificamente, né, assim, a minha maior parte da demanda, pela minha formação, pela minha atuação no Núcleo Apego e Perdas, que é o núcleo que eu tenho aqui com as minhas duas sócias, colegas psicólogas, nós fazemos um trabalho especializado de formação profissional e de atendimento especializado em demandas de luto. A minha temática específica, né, a que eu mais estudo, que eu mais me aprofundei, foi o luto por divórcio, né, o luto por separação amorosa e o luto infantil, né, infanto-juvenil. Então, eu atendo crianças e adolescentes enlutados por seus pais, por seus animais de estimação, por seus avós, por mudanças, e atendo também muitas famílias reorganizadas, né, e tanto pais e filhos que vivem a separação, né, a separação conjugal. Então, essa tem sido a minha área de estudo, mas, por causa da psicanálise, eu venho aprofundando um tanto de coisa, e eu escolhi um filme muito difícil para mim, porque não é uma temática que eu tenho muito percurso, e eu acho que eu escolhi por isso também, né, para tentar fazer uma busca maior como próprio personagem, né, de algo assim que eu não sei exatamente o que eu vou encontrar, e depois eu fiquei, meu Deus, por que que eu escolhi esse filme? Que filme difícil, né? Mas aí me lembrava, não, mas o povo lá é muito bom, então não vai ter problema, não, né? Não ficarei sozinha, não sofrerei de solidão em nenhuma questão, né? Que a solidão também é um tema do filme. E aí me interessou, eu conheci o filme sabendo que tinha sido a narrativa de uma história real, né, de um livro que foi escrito de John Krakauer sobre a história dos McCandless, né, uma família de origem inglesa que perdeu o filho nessa jornada. E me interessou bastante porque eu gosto muito do diretor, né, como ator, do Sean Penn, e descobri que ele foi o escolhido pela família, né? Que quando ele leu o livro duas vezes e entrou em contato com o autor do livro, e o autor do livro disse: olha, você precisa entrar em contato com a família, e eu não sei se eles vão topar que essa história vire um filme. E eu soube que ele ficou 10 anos. Essas negociações rolaram 10 anos pelos direitos de filmar essa história que a família já tinha cedido os direitos para o autor, né, para o escritor. E aí, depois de 10 anos de negociação, da família muito relutar, também por entender se aquilo era algo que honraria a memória do filho diante dos valores dele, né, dessa história real de abandonar tudo, de ir contra a lógica capitalista. E aí eu vi também, né, que além do cuidado que o diretor teve de sempre estar consultando, e que os próprios pais acompanharam muitas filmagens, acompanharam inclusive quando o ator foi sondado, né? O pai chegou a dizer que o ator parecia muito com me falhou o nome dele, o Curse, né?
era muito parecido com o filho, e aí essa experiência de pais enlutados, né, por uma perda ambígua, que a gente vai discutir, que eu trouxe esse conceito de luto ambíguo para a gente discutir, acompanharam um pouco esse processo de criação desse filme, me interessou muito, né? Mesmo sendo um tema, assim, o luto parental não sendo um tema que eu circule tanto. E aí vi também que ele se negou a fazer as cenas finais do filme, né? No ônibus real, naquela região, porque ele achou um desrespeito à família, eu achei isso interessantíssimo. Ele recriou o ônibus 142 numa outra floresta, numa locação extremamente semelhante à locação original, mas ele optou por não ir àquela região, que foi a última região e onde o corpo de Chris McCandless foi encontrado, para não ferir a família. Né? E eu achei isso extremamente interessante. Vocês sabiam disso? Não, né? Sim. Eu achei extremamente interessante. Então, eu disse, não é esse filme que eu vou falar, né? Porque eu já tinha sido difícil assistir, que ele tem uma coisa que se arrasta, né? Tem algumas pessoas que dizem assim, não, uns 15 minutos de paisagem a menos já teria dado certo. E já foi difícil assistir, eu digo, agora vou ter que escrever. Que aí eu estava contando, viu, Talva, que na minha evolução, a minha teoria do amadurecimento enquanto psicanalista, essa é a primeira vez que eu escrevo um texto, né? Eu nunca escrevo um texto. Quando eu entendia menos de psicanálise, eu dizia assim, gente, por que esse povo vai para essas aulas e lê as coisas que eu não entendo? Por que as pessoas não falam, que é mais fácil, né? Eu pensava. E aí depois eu fui entender, né, o compromisso da psicanálise com a produção de conhecimento, né, com a produção e o compartilhamento desses saberes, e que é muito mais fácil você compartilhar uma palavra escrita do que você compartilhar uma palavra falada. Eu sei que tem vídeo hoje, YouTube, né, mas nem sempre foi assim. E aí, pensando nos escritos de todos que vieram antes da gente, né, todos os livros que o Winnicott publicou sem ter publicado, ou seja, que alguém pegou os escritos dele e tornou a obra que tornou, eu fico pensando, eu tenho que ser essa pessoa que preciso evoluir e vou fazer a minha primeira apresentação, assim, totalmente. Que a última ainda fiz um texto, quando a gente fez lá, eu e Dalva coordenamos um dos encontros do GW aqui, eu ainda fiz um textinho, mas eu ainda falei umas coisas por fora. E hoje eu vou ler esse texto que eu passei algumas noites fazendo, né? Então, não deu muito tempo de revisar. Eu peguei uma gripe essa semana, mas eu fiz o melhor que eu pude nas condições que eu tinha. E eu acho que isso também fala do filme, né? Fala do que é existir, do sentido que as coisas têm para a gente, de que às vezes a gente tem uma expectativa e encontra outra, e a gente vai se reposicionar diante disso. Esse é o processo de análise, né? O que a gente tenta ajudar as pessoas a se reposicionarem diante dos ambientes, das realidades que elas encontram. E eu me reposicionei aqui e vou ler para vocês o que eu pude escrever, né? Alguém gostaria de comentar algo assim sobre isso antes de eu começar a leitura? Se tem alguma questão sobre essas coisas essas curiosidades que eu trouxe do filme, né? Não sei se todo mundo conseguiu assistir. Eu vou fazer um pequeno resumo também, né, da própria história, acho que vai dar para entender. Se vocês têm alguma questão ou algum comentário? E agora eu vou fazer parte desse grupo para estar na sexta-feira mensalmente, a partir de março, né, Lúcia? Só doida para ouvir o seu texto. Com vocês. Ai, meu Deus, agora eu fiquei nervosa. Eu estava nervosa porque o filme era muito difícil, mas vamos lá, né? Na Natureza Selvagem, de 2007, todos os dias eu atendo pessoas enlutadas. São perdas inúmeras, tanto em vida quanto para a morte. Quando assisto a um filme, seja ele qual for, isso é verdade, meu olhar naturalmente procura os hiatos deixados pelas perdas, observando possíveis processos de luto ali retratados. Tenho uma percepção um tanto viciada, eu não posso mentir, e algo me ocorreu quando eu vi esse filme. A máxima conhecida de qual o sentido da nossa vida não se aplica ao filme Natureza Selvagem. Certamente a melhor proposição seria qual o sentido de cada vida. O ato de ser quem se é exige muita coragem. E como toda escolha, há preços a pagar.
Baseado numa história real, o filme conta a jornada do jovem Chris McCandless, que rompeu com a família, doou tudo o que tinha e abriu mão de uma vida conformada com as expectativas sociais e familiares, aventurando-se numa jornada pela natureza em direção ao Alasca, sem recursos, sem segurança e nenhuma previsibilidade. O jovem queria se conectar com a natureza, viver sozinho e deixar para trás sua vida construída até então. Além da jornada do protagonista, o filme aborda em segundo plano o luto da família na perspectiva de sua perda ambígua. Chris McCandless era um jovem comum. Natureza Selvagem, inicia findando um tempo. A vida escolar de alguém, quando se encerra, costuma também inaugurar um novo tempo, exigindo ou esperando um certo reposicionamento do sujeito perante a sua família, a sociedade e consigo mesmo. Chris McCandless era um jovem comum de classe média alta, pais sérios e devidamente competentes na tarefa de ofertar um ambiente prático, vislumbrando boas coisas da vida e expectativas aumentadas para o futuro dos filhos. Quem não quer coisas boas para os filhos? Fugindo das generalizações, tal como a psicanálise nos ensina, eu diria que a grande maioria dos pais quer ver seu filho sendo alguém, entre aspas. E é este, sendo alguém, que me fisgou. Um carro antigo, modesto e funcional, contrastava com as expectativas de uma ótima universidade, uma reserva financeira substancial, uma profissão de destaque e um futuro confortável. Os pais desejavam que seu filho fosse alguém na vida. E o filho desejava ser alguém que ainda não tinha podido ser. O Winnicott nos fala da autenticidade do sujeito, da capacidade criativa, do que alguém é capaz de produzir que compactue com seu verdadeiro self, não submetido nem subjugado ao outro. E isso só é possível quando o ambiente oferece condições para criar. Quando há holding, em que o sujeito obtém a segurança advinda do sentimento de ser sustentado emocionalmente. O conceito de ambiente para o Winnicott começa com a figura materna e vai se expandindo para incluir a família, a sociedade e as instituições, enquanto figuras de cuidado que facilitam o amadurecimento do sujeito. Neste contexto, a figura da mãe suficientemente boa se insere como aquela que também teve êxito na tarefa de apresentação dos objetos. O mundo, o grande objeto, que contém os tantos outros, tão úteis no processo de diferenciação e individuação de alguém. Suas falhas terão sido aquelas suportáveis, na medida que contribuem para o processo de separação psíquica do sujeito sem maiores transtornos. O que não vimos no filme. Chris McCandless acabou os estudos e quis cumprir outro papel. Quis mudar seu ambiente com suas próprias pernas, sem recursos do outro. Quitou seu tempo com sua vida vivida até ali, separando-se bruscamente de seus pais sem olhar para trás. Sem explicações, sem despedidas. Podemos inferir uma série de turbulências neste encontro da personagem com seu ambiente. A separação não pôde ocorrer de modo construtivo para a família. A ruptura foi a saída escolhida pelo sujeito, e há efeitos quando os laços não podem ser desatados e precisam ser bruscamente cortados. Quando lidamos com o processo de luto de alguns pacientes, vemos o quanto as despedidas servem à elaboração psíquica. Dizer adeus, seja numa viagem ou num sepultamento, ajuda a compreender a realidade da separação. Gera memórias de sofrimento, é verdade, mas costuma ajudar os enlutados a construir um sentido. A família McCandless não teve despedida. Não houve aceno, briga ou rompimento. No filme, vemos na cena do restaurante a desconexão que os encontros de olhares revelou. Nos talheres, taças e vidraças, havia muitos objetos, mas não parecia haver laços
suficientemente resistentes entre os familiares. Os pais e a irmã, essa cena eu achei interessante que ele foca muito nos olhos e nas taças, nos copos, né? E entre eles não tem quase nada. Assim. Os pais e a irmã ficaram para trás, sem carta, sem adeus, sem explicações. Um ato surpreendente, rebelde, provocativo, incompreensível, dando lugar a uma perda ambígua. Segundo Pauline Boss, terapeuta e pesquisadora americana sobre estresse familiar, o luto ambíguo é quando a experiência da perda não é totalmente definida, materializada. Comum em desaparecimentos, acidentes aéreos, sequestros, desastres naturais, dentre tantas experiências em que não se localiza psiquicamente na realidade o corpo do outro que partiu. Não há corpo, não há confirmação da morte, não há a solidariedade dos pares nos rituais, mas há a perda abrupta da presença, da expectativa e do controle. O luto aqui é vivido na incerteza, não há uma causa e não há um destino, portanto. Para Freud, o luto envolve o trabalho de desligamento da energia libidinal investida no objeto perdido. No caso da família McCandless, a falta de confirmação e a ambiguidade da perda impedem este trabalho de luto, mantendo o objeto, Chris, em estado de contínua esperança e incerteza. O tempo vai passando e a esperança vai morrendo também, ao passo que vão crescendo os sentimentos de culpa, vergonha, fracasso e raiva, sentimentos comuns na vivência do luto. Tá dando para acompanhar? A ausência de uma despedida não apenas dificulta o processo de luto ambíguo para a família, mas também sugere uma falha ou rompimento extremo nos modelos operativos internos, segundo a teoria do apego do psicanalista John Bowlby. John Bowlby era parceiro de Winnicott lá no pós-guerra. O apego, em essência, é um sistema de proteção, aquilo que garante nossa sobrevivência. Relações de quem o sujeito se socorre quando está em apuros. O corte abrupto e a fuga para o isolamento sugerem que, para Cris, a família e a sociedade representavam uma ameaça ou um ambiente emocionalmente negligente, e não cumpriu a tarefa do rolo. Em vez de buscar o conforto ou a segurança em figuras de apego, como seria esperado em momentos de transição e incerteza, ele busca o extremo oposto, a solidão radical. Isso pode ser visto como uma forma de desativação do seu sistema de apego, onde o indivíduo suprime a necessidade de proximidade. Segundo a ótica de Bowlby, poderíamos pensar que seu modelo interno operacional estaria identificado com um padrão de apego evitativo. Evita o laço, evita a proximidade, muito provavelmente para evitar reviver o desamparo emocional de suas primeiras relações de afeto na família. A ausência de Cris em casa reverberava dia e noite. O silêncio dele era mais eloquente do que qualquer grito, revelando o vácuo de um desejo que não pôde ser atendido. O que lhe teria faltado? Provavelmente os pais se perguntavam. A irmã Karine é quem parece carregar o peso emocional da família de forma mais clara, buscando compreender e, de certa forma, justificar a fuga do irmão. Talvez ele represente o elo de amor e a dor da perda mais próxima da perspectiva do espectador. Ao mesmo tempo que a família vai sendo devastada pela culpa e pelo silêncio, o jovem vai encarando sua jornada de liberdade, buscando uma existência autêntica e encontrando a si mesmo, enquanto se conecta com belas, mas também árduas paisagens naturais. Ao meu ver, o filme faz um contraponto interessante entre a alegria em banhar-se no rio, degustar uma simples e deliciosa maçã e longas e cansativas caminhadas, pedidos de carona e dificuldade de tirar da natureza tudo o que precisava para sobreviver. Sobre, né? Notemos que a vida que Cris rejeitou era de conformidade com as demandas do ambiente, o que seria provavelmente considerado falso self.
Ele largou o que podia aprisioná-lo em troca de uma liberdade incalculável e de uma vida imprevisível. Não sabendo como iria prover suas próprias necessidades, jogava para o acaso, para a natureza ou para quem quer que encontrasse pelo caminho, não só a sorte de um encontro passageiro, mas de provimento ambiental. Mais uma vez, no ambiente que faremos nossa busca. Mais uma vez, será no ambiente que faremos a nossa busca. Seguiremos esperando que o ambiente atenda minimamente ao que necessitamos para existir criativamente, segundo Winnicott. Nos diversos ambientes pelos quais passou em busca de um contato maior com a natureza e a solitude, é interessante observar a forma como se relacionou com quem cruzou seu caminho. A maioria de suas relações foram breves, mas significativas. Por alguns instantes, deixou-se inundar por atenção, interesse e afeto de outros. Mas após relaxar suas defesas, logo acionava seu modelo operacional interno, tal como Bowlby nomeou, o modelo de apego evitativo. Relações pouco profundas com o outro, pela não confiabilidade no ambiente, pela necessidade de não contar com ninguém além de si mesmo, acentuando o sentimento de solitude, típico de quem acredita que pode não encontrar no ambiente pessoas suficientemente interessadas em sua realidade interna. De todo modo, isso não o livrou dos efeitos positivos de se enlaçar com pessoas diferentes. Sem compromisso com a ordem consanguínea, tampouco interesses sociais e capitalistas, a Cris foi possível desfrutar do interesse genuíno de algumas pessoas que desejaram por mais momentos com ele. Mas Cris tinha pressa. Queria seguir o seu passo apressado. Queria chegar ao Alasca e realizar seu desejo. Queria gozar da sua liberdade em seu próprio arriscado feito. Uma das cenas mais tocantes para mim foi quando o fazendeiro quis adotá-lo. Como diz o Winnicott, há que se ter um pouco de sorte no encontro entre mãe, leia-se figura parental, e seu filho. Havia o desejo de ser pai ou avô, e precisava haver o desejo de ser filho. Aquela cena retrata um outro tipo de solidão, a de chegar ao fim de sua jornada e acreditar que nem tudo valeu a pena porque sua existência não terá continuidade. É assim o sofrimento de boa parte das pessoas acometidas por infertilidade ou que não tiveram a experiência de ter filhos. É um luto não reconhecido também, pouco validado socialmente. Aqueles que desejaram ter filhos e por algum motivo não tiveram. Não ter descendentes para algumas pessoas pode ser o fim não só de uma família, mas de uma existência. Não há para quem transmitir as riquezas, sejam elas materiais ou emocionais. O legado de alguém se encerrará, tanto biológico quanto psíquico. A solidão de não ter com quem compartilhar é a mensagem central do filme. A emoção do fazendeiro se encontra com a vivência de Cris no ônibus 142. Ele teria alcançado o que queria? Viver sozinho, em completa ressonância com a natureza, obtendo dela o que necessita e também lidando com a escassez do que ela não tinha como prover a ele? O livro das plantas silvestres, significativa metáfora sobre o belo e raro que há inscrito e estampado em cada um de nós, palavras escritas em seu caderno de experiências, experiências estas que marcaram sua existência até o último momento e que ficarão na memória de quem pôde desfrutar de sua convivência, ainda que por breves horas. Mas são essas as histórias que continuam. A frase final, escrita em seu caderno, felicidade só é real quando compartilhada, faz com que voltemos à cena inicial em que se jogam os chapéus na formatura, a confraternização no restaurante. Havia ali felicidade real? Quando o pai de Cris cai na rua, apertando suas calças de dor, podemos pensar o quanto nada vale se não estivermos perto de quem amamos? Viver no ônibus mágico, que gesta a nova vida, abriga, acolhe as partes que restaram de sua caminhada, sem algo a compartilhar pelo vazio e silêncio, pode-se inferir que se não temos com quem compartilhar a nossa própria solidão,
talvez também não tenhamos com quem compartilhar a nossa felicidade, assim como o Winnicott nos lembrava, né? A capacidade de estar só na presença de outros. O que ele buscava, então? O que significava chegar ao Alasca? Que uso fazia das pessoas que lhe atravessavam o caminho? O que demandava delas? O rompimento do vínculo, pensado como libertação total, revela-se no fim como aprisionamento final no desamparo e na morte isolada, sublinhando a máxima unicotiana de que um indivíduo, por mais maduro que seja, nunca existe fora de um ambiente de sustentação, de um laço com o outro. McCandless, ao buscar a natureza selvagem e abandonar tudo, estava talvez tentando construir sua própria identidade, longe da rigidez e das expectativas parentais. Sua jornada é uma busca por autenticidade, por um verdadeiro self. Sua morte isolada e em isolamento não anula sua busca por sentido, mas sublinha a inevitável necessidade humana de conexão, algo que ele tentou cortar ao se despedir, sem se despedir de sua família. Na Natureza Selvagem é, em última análise, um filme sobre a dor do desencontro. O desencontro entre pais e filhos, entre o desejo de ser e o desejo de ter, e sobre o profundo impacto da perda, seja ela pela morte ou pela ausência voluntária, naqueles que ficam para trás. A jornada de crise é uma metáfora do nosso próprio caminho em direção à individuação, um processo que invariavelmente gera luto, o luto pelo que éramos, pelo que deixamos para trás e pelas expectativas que não se cumpriram. Este belíssimo filme, tão respeitosamente feito pelo diretor Sean Penn, retrata lindamente o conflito entre o social e o natural, o individual e o coletivo, a autenticidade e a conformidade com o sistema capitalista. E é um convite a pensarmos a nossa existência e o nosso lugar no mundo. Que histórias queremos contar sobre a nossa vida? Que histórias queremos que contem sobre nossa jornada, a nosso respeito? Essa foi a história contada sobre Chris Candless e sua família. É isso, gente. Uau, que texto emocionante. Eu estou emocionada também, assim. Uau. É muito tocante, né, essa história real, né? Vai lá, Dalva, coordena. Bem, Tem aí umas questões, né, para a gente... sim. Bem, agora a gente abre, né, para algumas pessoas, para a gente falar um pouco sobre as reflexões que o filme trouxe, né? Eu queria começar, eu vou fazer alguns breves comentários para dar uma esquentadinha e a gente, né, continuar. Mas aproveitando agora para mandar um abraço grande para a Heloísa e outro para a Dêmia. Que bom vê-los novamente. E Lucinha, eu vejo assim, com mais frequência nas reuniões da SPP, né? Um abraço, Bom, então. tudo. Obrigada, Dalva. Beijo, querida. Obrigada. Eu achei interessante, Kátia, né, quando você faz. Quando você começa falando do texto, né, da produção. Mesmo, uma coisa que eu fui aprendendo também, como assim, você falou do seu processo, eu também, quando iniciei, né, na psicanálise, eu dizia, por que as pessoas não falam assim mais livremente, né? E depois eu entendi que elas falam livremente, mas normalmente, né, algumas pessoas, ou mesmo aquelas que não seguem um texto, elas têm um roteiro, né? E isso eu aprendi muito com Maia, porque eu tenho muito disso, assim, guardado, assim, ele fazia pontuações para a aula. E ali era de uma riqueza, né, era um texto. Raramente ele lia, mas ele lia, né, aquele verbetezinho que ele pegava, e aí ele deslizava.
Mas é muito interessante quando a gente produz algo a partir, né, desse momento de transmissão, né? Por quê? Porque isso vai servir para você. Esse texto está excelente, né? Então, ele nunca vai ficar guardado assim, né? Uma primeira coisa é essa. A questão, né, em relação ao filme, eu achei interessante quando você coloca, né, faz como questão primordial, ou uma das questões principais, é que, na verdade, qual o sentido, né, da vida de cada um, né? Não é da vida, né? É de cada um, porque cada um vive uma vida diferente, né? Como a gente escuta muito, o tempo cura tudo, o tempo dá jeito em tudo, você vai ver que com o tempo você se acostuma com tudo. Não é verdade, né? O tempo não promove nada se a gente não trabalhar no tempo, né? Se a gente não viver o tempo. É a gente quem constrói o tempo, né? Porque o tempo, como uma entidade assim, não fala muito, né? As paisagens do filme, para mim, não poderia tirar 15 minutos de paisagem, não, porque a fotografia do filme é outra beleza à parte, né? Ou melhor, não é à parte, porque compõe o todo, né? Então, assim, eu acho que ela fala. Então, eu particularmente, não tiraria um segundinho de paisagem, né? Lógico que no primeiro tempo tem esse negócio, o filme vai, mas daqui a pouco tem um embalo gostoso que faz com que você vá no ritmo filme, né? Na verdade, assim, eu fui me aquietando, né? Porque eu ficava, devia, né? Mas depois eu disse, não, deixa aí, né? Deixa ele. E assim foi. Agora, os pais querem que o filho seja alguém. De fato, eu gostei, não é o alguém, porque nem sempre esse alguém ser, né? E eu acho que a grande questão é quando não coincidem os desejos, e raramente coincidem, né? Raramente coincidem. Então, o que é que se faz com esse luto, né? De ambas as partes, creio, Kátia, você me corrija. Acho que os filhos também ficam muito agoniados quando não atendem, né, essas expectativas dos pais, e os pais muito também angustiados quando os filhos não, né? Não atendem, é verdade. Eu me lembro que o meu filho mais novo, quando ele estava em vias de escolher a época, né? Ele já tem mais de 15 anos de formado, então era vestibular ainda, né? Ainda não era Enem. E aí ele disse assim, em alto e bom som aqui. Ele não dizia nunca o que é que ia fazer, né? Para que é que ia prestar o vestibular. E aí um dia, na hora do jantar, ele disse, eu disse, meu filho, e aí, o que é que você está pensando? Ele, música, ele tocava guitarra, né? E aí eu me lembro que Alexandre, né, meu companheiro, meu amigo, meu marido, ele disse, Ei, Maria! E ele sempre me chamou, Ei, Maria, esse menino tá doido, não tá não? Aí eu, por quê? Vai viver de quê? Né? Aí eu disse, isso é uma pergunta que compete a ele, né? Tentar responder, não é a gente. Agora, aí me virei, se vai fazer música, vai fazer no melhor lugar que eu puder e seu pai lhe mandar. Não era isso, né? Ele continua tocando guitarra, mas fez medicina. Enfim, usa muito as mãos dedilhando, mas como neurocirurgião, né? E curte muito música ainda e toca. Mas outra, aí falando de filhos, aí onde eu quero, né, assim, eu estou quase falando tudo de uma vez, e eu acho que você tem muito a dizer, é descendência, não ter filhos, né? É, eu escuto de alguns trilharem um caminho de ressentimento, né? De uma, ai, me arrependo, de um arrependimento, de uma coisa assim.
O que eu vejo atualmente, de uns anos para cá, são pessoas que deliberadamente escolhem não ter filhos, Sim, não é? E aí eu fiquei pensando, como é que fica essa descendência? Veja, o Winnicott não teve filho sanguíneo, não teve descendente, né? Do ponto de vista. E olha a descendência deste homem, né? Então, verdade. existem formas, eu imagino, que existem formas de. E uma das maiores descendências é o laço social, Sim. sabe? Então, é isso. Ah, só falando isso, quando você fala em autenticidade, né, em conformidade com o sistema capitalismo, tem um filme muito interessante, só um comentáriozinho, Kátia, 27 Noites, Não que é, conheço. no final vai discutir, não é, o que é que da autenticidade, né? Porque essa pessoa sempre foi uma pessoa muito autêntica e muito. Tem outro nomezinho, ela era estranha, mas o nome, o melhor adjetivo não é esse. E um processo demencial. É fantástico, fica a dica, Netflix. Pronto. 27 noites, tá anotado. É. Obrigada a vocês, obrigada, Kátia, por me dar esse tempão. E desculpem por ter me excedido. Não, de jeito nenhum. Eu Queria estava só doida para comentar, falar. antes de passar para um próximo passo, posso comentar sobre essa questão da descendência? Eu achei fantástico essa questão da descendência. Porque eu, na verdade, assim, a primeira vez que eu assisti ao filme, eu cochilei em alguma parte e acordei na cena do fazendeiro, né? Fazendeiro dando os mantimentos e as botas, e muito emocionado que, na verdade, aquele fazendeiro, aquele rapaz, aquele senhor, é a pessoa que viveu a cena com o Cris verdadeiro, né? Não sei se vocês sabem disso. Mas o diretor convidou o homem que foi a última pessoa que se conhece, que falou com o Cris, naquele jeito mesmo, ele passou pela fazenda, né? Foi abrigado, alimentado, e ele deu a carona para chegar mais perto lá do rio que ele ia atravessar para ir para lá. E ele faz ele mesmo no filme. Né? Aí, só que eu não sabia disso, né? Quando eu acordei, tipo assim, eu dei aquele cochilo que a gente pesca, né? Quando eu acordei, tava começando aquela cena. E aí a emoção dele, querendo assim, no último minuto antes dele descer do carro, querendo convencê-lo de que queria adotá-lo, que ele para ele poder fazer aquele laço com ele, ficar com as coisas dele, cuidar das coisas dele, me tocou numa recente discussão que a gente estava estudando lá na supervisão do apego e perda sobre o luto por infertilidade. E aí, é por isso que eu tive o cuidado de dizer assim, para aqueles que desejam, Aqueles né? que desejam. Para aqueles que desejam, porque tem muita gente que não faz absolutamente nenhum Não. sentido, inclusive jovens, né? Não colocar um filho nesse mundo aqui, não dá. Mas aqueles que desejam e que tentam, né, que tentam e que fazem fertilizações e que tentam adotar em filas de adoção imensas e que nunca acha que encontra, e tem todos os problemas sociais de adoção no nosso país, enfim. Mas para essas pessoas é um luto muito delicado, porque não há validação social. E esse discurso mais moderno, né, da queda de natalidade, de que as pessoas elas realmente estão menos interessadas em ter filhos. Houve uma diminuição muito grande da população jovem, dos nascimentos, e considerado com o envelhecimento da população no mundo. Né? A gente tem países na Europa, na Itália, comprando moradores, né? Pessoas que queiram morar lá para as cidades não se acabarem. Então, esse contraponto daquelas pessoas que gastam rios de dinheiro fazendo procedimentos, fertilizações, barriga de aluguel, tentativa de ter um filho para ter sua descendência, e aí ninguém vai saber por que para aquela pessoa a descendência tem que ser biológica. Ou, né? Que aí é no cada um que a psicanálise aborda tão bem. Mas esse discurso de quem luta e deseja isso, com esse discurso social, que diz que está tudo bem não ter filho, tem muita gente que não quer e é ótimo, causa uma certa invisibilidade nessa dor.
Tem uma pessoa do lado dizendo que não quer de jeito nenhum, e a outra dizendo que está entregando toda a sua riqueza na vida, seja ela emocional ou financeira, para gerar um filho, entende? Então, eu fiz esse recorte, porque, desculpa, né, que eu estou gripada. Eu fiz esse recorte porque ele queria que ele ficasse. Ele não queria deixar Cris partir. E ele queria compartilhar o que ele tinha, que ele construiu na vida toda, e ele não tinha com quem compartilhar. Que essa frase faz um encontro com a frase final dele, né? Do caderno. Que a felicidade só é real se compartilhar. Então, eu quis destacar porque realmente foi uma das cenas que mais me... Tem outros, tem a da menina, né, que tocava violão e que meio que se apaixonou por ele. Tem o do casal que também queria adotá-lo, né, o casal lá de hippies. E ele fugiu, né? Ele fugiu, ele não queria... O filme todo mostra a resistência dele, quando ele ia criando ali um laço mínimo, as pessoas gostavam da presença dele, ele também gostava de estar com as pessoas, ele quase que se colocava nessa condição de partir, né? Uma pessoa sempre partindo. Aí só isso que eu queria comentar. Kátia, isso que você está falando aí da adoção, né? Me chamou a atenção que onde esse rapaz passava, as pessoas queriam ele. Queriam ele. E eu achei curioso porque ele não se colocava como um fragilizado em que precisava ser adotado pelas pessoas. A Isso. fragilidade estava nas próprias pessoas. A necessidade, né, de ter alguém ali, o menino que parecia um menino muito íntegro né, e profundo. Então tem o casal, aquela mulher que perde o filho, né, e que aquele menino fica, ela queria ele, é como se quisesse adotá-lo também. O primeiro rapaz que aparece, que depois é preso, ele também quis que ele fizesse parte. Então todas as pessoas que aparecem ali, e como é algo real, né, é muito interessante essa, essa necessidade, né, dessas pessoas de prendê-lo, né, de agarrá-lo, como se fosse difícil para as pessoas perceberem e entender essa liberdade que ele queria, né, que ele buscava. Muito interessante esse Chamou aspecto. atenção isso daí no filme. Eu não tinha pensado esse aspecto, né? Muito interessante, né? E de alguma forma esse rumo à independência que ele tinha, né? É realmente, né? Dependência absoluta, dependência relativa, rumo à independência. Ele era o rumo à independência na vida das pessoas. E aí as pessoas queriam construir ali uma relação de dependência com ele minimamente ali no laço, e ele acelerava, né? Rumo à independência, tipo assim, sem criar conflito, né? Eu achei interessante, você trouxe esse aspecto, Lúcia. O que é que esse rapaz tinha que encantava essas pessoas, né? Talvez esse rumo à independência. E o que é que essas pessoas puderam enxergar nele é que ele que talvez ele não tenha sido enxergado, olhado dessa forma nas suas primeiras relações, né? No seu núcleo familiar de origem. Porque havia uma diferença, né? O olhar dos pais para ele, a mãe pouco, né? O filme explora pouco a mãe, explora mais o pai. Era de crítica, né? A crítica ao carro velho, por que ele tem aquele carro velho? E ele dizia assim, mas o carro anda, né? O carro me é satisfatório, tipo assim, é o que eu preciso. E o pai meio que envergonhado, né, dele, e o povo encantado por ele. Então, esse contraponto que o filme faz, eu também achei interessante. Interessante. Gente, quem quiser falar, pode levantar a mão aqui, né, que a gente vai... É bom, senão eu fico falando igual desesperada. Fala. Ótimo, Heloísa. Só terminar aqui, Heloísa. Bom, vai, fala, depois eu falo, já falei. Não, diz aí, vai, vai. Vai, Lúcia. Pode ir, Heloísa. Tá bom. Não, eu tô pensando, super bonita a tua escrita, Kátia, parabéns, gostei de te ouvir. E eu não revi o filme, né? Mas eu amo esse filme.
E uma outra coisa, né, que também é dado é que o Champagne ele pede, né, para a banda, né, ele escolhe, né, o Pearl Jam para fazer a trilha sonora. Diz assim, só podem ser vocês, né? E a trilha sonora é belíssima, assim como a fotografia que a Dalva lembrou. É lindo, né? E eu revi. Então, eu assisti esse filme há muitos anos, acho que muito perto de quando lançou, sei lá, ou logo depois, enfim, não revi agora. E eu me lembro, uma época eu dava aula no Fundamental 2, eu trabalhei esse filme com alunos de nono ano, provavelmente, né? E uma coisa que me chama a atenção, ouvindo agora vocês falarem, né? É interessante mesmo, né? Ele estava indo rumo à independência e essas pessoas, né, que a Lúcia chama a atenção, que tentavam de algum modo capturá-lo, né? Talvez não seja, né, exatamente nessa linha de felicidade só é real se partilhada, né? Talvez fosse exatamente nessa talvez essa tendência social, né, que se nós não tomarmos cuidado, a gente tende a doutrinar o outro, o estilo do pai que dizia, como assim um carro velho, você pode ter um carro melhor? Como assim, né, não entrar no mercado de trabalho né, e sair se aventurando? Quer dizer, eu acho que fala muito das relações sociais, né? Das relações sociais que a gente, se não toma cuidado, a gente se condiciona muito a elas, né? Como se só existisse um modelo, como se não existisse alternativas, né? Talvez do lado dele, né? Estou pegando nessa fase de dependência, né? Que você mostra, que esse caminho que o Winnicott faz, né? Muitos de nós, a gente aceitar a dependência como uma etapa de vida, ou como cada um de nós, dependendo das relações, né? Isso não é humilhação, né? A gente depender do outro é necessário, é aí que a gente forma laços, né? Mas é muito interessante, né, essa busca dele. E quando eu vi o filme lá atrás, a cena final me ficou na cabeça, aí vocês que viram e reviram recentemente, ele estava muito próximo, né? Ele morre, mas ele estava muito próximo de atravessar o rio de novo, né? Rumo, né? Ele voltaria, né? Se ele conseguisse atravessar o rio, não é isso? Isso, Então eu me lembro, sim. E acho que mostra, achei muito legal isso que você faz, Kátia, de social, falando né, pegando essa ambivalência do social com o natural, do individual com o coletivo. Eu acho que ali eu penso nesse processo, né, que ele atingiu como uma coisa de vida e morte mesmo, né? Ele estava muito perto de, de uma vida, aí sim, verdadeira, todo o caminho que ele faz, e é interessante, né, quando ele termina isso, né, porque eu acho que isso ele adquire como sabedoria, né, essa coisa, a felicidade só é real se partilhada, né, talvez se ele conseguisse voltar, ele pudesse partilhar, né, algumas pessoas com num outro cenário, num outro contexto, né? Eu tô me lembrando de um paciente que chegou recentemente e ele é uma pessoa que foi um alto executivo e ele e a companheira resolveram agora de 10 anos para cá, e viver em contato com a natureza, né? Muito próximo de duas cidades, mas ele fala, isso foi mesmo escolha de vida, foi opção de vida.
é um outro jeito, porque, óbvio, né, eles também estão lá mais preservados, numa certa, não uma solidão, uma solitude, né, com essa palavra que a gente aprendeu a usar, mas acho que talvez tenha isso nele, né? Talvez se ele conseguisse, se ele não, se por alguma razão ele tivesse conseguido, né, atravessar o rio, ele aí sim, né, ele poderia viver, aí ele teria encontrado sentido para aquilo que ele estava buscando, né? Sei, pensando aqui, só pensando em função do que foi dito, em função da tua leitura. Eu Sim. acrescentaria só mais vida e morte nessas tuas. Vida e Nesse. morte. Isso. Vida e Talvez morte. cansado, Heloísa, talvez ele tenha um cansado. Porque a gente pensa, né? Porque como ele morre, a gente pensa, então ele não conseguiu o que ele queria. Quando ele chega à conclusão de que a felicidade, ela é felicidade quando é compartilhada, ele chegou. Eu sinto que ele chegou em algum lugar. Ele, ele não estava querendo morrer, porque inclusive ele fica muito chateado quando ele descobre que ele comeu uma coisa venenosa. Ele confunde, imagina, né? Ele confunde uma pessoa que viveu ali já um Sim. tempo de natureza, ele consegue, né, confundir uma hortaliça lá venenosa com uma outra que não era, né? Sim. Mas, assim, porque a gente fica sempre querendo que a pessoa, né, saia daquela experiência e vá lá e ela repasse para outras pessoas e siga a vida dela a partir daquilo ali. Eu não me senti nenhum incômodo com a morte dele, na verdade. Curioso isso. Eu senti que ali ele chegou. Ele chegou no fim da linha dele, no momento em que ele chegou, ele teve uma compreensão do que daquele tempo todo que ele passou ali, ele conseguiu compreender essa relação com o outro. E eu fiquei pensando também a questão da fugir do capitalismo, Kátia. Na verdade, se ele quisesse fugir, somente isso, né, fugir dessa coisa do capitalismo, poderia viver como hippie, né? Porque os hippies estavam lá convivendo, em um mundo natural, mas estavam na convivência. Ele queria, talvez, assim, sei lá, provar para ele próprio algo que muito forte para eles, de que, sabe, ele é outra coisa, não é esse mundo, não. Ele conseguia conviver com um e com o outro, ele voltava para a solidão dele. E não era nem solidão, você usou a palavra solitude, eu achei mais adequada para essa questão, porque ele não se sentia só, ele não estava só. Embora ele escrevesse várias vezes, né, solidão ali, mas a gente não via, ele estava completamente integrado com aquela natureza que está ali. Então, fiquei pensando muito nisso, sabe, Luiz? Acho que ele chegou. Não, eu acho interessante essa leitura, me faz pensar também. Mas será, Lúcia, que eu fico intrigada pensando, efetivamente ele se confundiu com uma planta, né? Acho que que nós, como psicanalistas, podemos pensar sobre isso. Também, para mim, é uma questão, né? Eu acho que é interessante essa tua leitura de que para ele deu como se ele tivesse morrido bem, morrido dignamente, mas foi um engano. Por isso que me chama a atenção, é nesse sentido. Na verdade, Não engano, né? primeiro não há engano, e na verdade a autópsia mostrou, né? Assim, o diretor criou um fim para o filme, né? Que ficou e manteve a dúvida que é na realidade, né? A autópsia do corpo dele mostrou que ele morreu por inanição, certo? Ah, Então, tá. essa inanição, ela pode ter sido decorrida do envenenamento, né? No caso, Sei. ele começou a passar mal, e de fato ele tinha substâncias venenosas, né, no Tá. corpo. Então, a história da planta vem daí, porque ninguém estava com ele, não sabe o que aconteceu, né?
Então, Sim, foi sim, identificado lá próximo essa planta venenosa e ele tinha substâncias tóxicas no corpo, mas ele não morreu de intoxicação, ele morreu de inanição. sim, Então, a proposta do fim, no filme, né, a narrativa, que ele comeu a planta por engano ou por engano, o que se pensa que foi difícil, porque ele tinha esse livro, ele sabia, um profundo conhecedor lá das coisas que ele passou não sei quantos dias lá, e que ele pode ter desejado morrer comendo a planta e não morreu da planta venenosa, ou seja, ficou passando mal, ele não tinha força, ele não se levantava, porque ele morreu, de fato, a causa que foi diagnosticada, constatada, foi inanição. Né? Então, a sim, gente não sabe se o veneno causou a incapacidade dele, orgânica, de buscar outra comida, e ele realmente se equivocou, ou se ele comeu esta planta para morrer. entendi. E aí, para que não ficasse retratado suicídio, né? Porque uma Sim, das sim, hipóteses é que ele desejou morrer. Chegou, essa que Lúcia trouxe, né? Chegou ali ao fim da linha, ele estava em condições extremas, ele queria voltar, mas o rio estava cheio e não se atravessava. Não é possível atravessar o rio quando cheio. O rio esvazia na primavera e enche quando chove. E aí, 4 mortes já aconteceram nesse rio depois desse filme, de pessoas tá, tentando tá, atravessar o rio. E ele não conseguiu voltar. Então, a gente não sabe se ele quis morrer, porque não conseguiu voltar. O diretor, ele dá todas essas opções para que a gente, espectador, fique sei, sei, pensando. E que eu achei bacana é que ele preservou essa tese, que é uma das teses realmente o suicídio, assim, ele ter querido morrer, né, ter comido a planta porque quis, sim, tipo assim, vou sim, comer, não tenho nada para sim, comer e vou morrer. Cheguei ao fim da minha linha. Mas ele quis respeitar, né, na obra, tanto como fez isso em outra locação, para que não ficasse caracterizado, né, e foi um final aprovado pela família. Demian, né? entendi, entendi. Interessante, bem Era interessante. muito interessante, muito interessante. Demian. Oi, pessoal. Bom, primeiro, parabenizar a Kátia pelo texto, achei ótimo, Kátia. Obrigada. Muitas coisas interessantes que você trouxe, assim, eu não tinha pensado. Também é a oportunidade de a gente estar aqui no espaço, né? Na ocasião que eu estive com o Dalva, né, Dalva, a gente falou ainda um pouco sobre arte, psicanálise, o quanto que a arte, né, o cinema e a arte em geral, ela nos ajuda a pensar. Vou comentar um pouco assim, o que acontece com ele, né, assim, exatamente o que significa tudo aquilo lá, não sei exatamente, vou contar um pouco da minha experiência com o filme, né, o que ficou para mim, assim, sinto até que eu assisti o filme de ontem para hoje, então é pouco tempo para que as coisas possam surgir, assim, né, geralmente, quando eu assisto um filme, eu fico 1, 2 semanas pensando sobre, e aí outras ideias vão surgindo, né? É possível que outras vão surgir ainda. Mas uma coisa que me chamou a atenção, para começar por aqui, cara, você falou que o fazendeiro foi a pessoa real, né, que viveu. Não sei se eu não sabia disso, mas não sei se vocês sabem, esse filme foi indicado a um Oscar exatamente para ele. Ele como ator coadjuvante, o fazendeiro, né? Sabia. Então eu fiquei pensando aqui, a importância daquilo que é verdadeiro, né? Porque para ele aquilo não é verdade. E, de fato, as cenas mais emocionantes do filme, pelo menos para mim, são as cenas com o fazendeiro, né? Então, tem uma verdade. Não que o ator não possa sair do seu verdadeiro self e viver um falso self que realmente convença, né, o espectador. Mas ali foi realmente muito verdadeiro. E ele, para uma pessoa que não é ator, né, ele não é ator, foi indicado ao Oscar, o único filme, a única indicação ao Oscar desse filme, né? Ator coadjuvante. E esse é um detalhe interessante, né? Quer dizer, um aspecto interessante. Agora, o que me chamou a atenção no filme, assim, às vezes em que ele estava sozinho, eu achei o filme, eu ficava angustiado com aquelas cenas, né? Quando aparece ele no ônibus, né? Desde o começo que aparece. E um pouco angustiado, um pouco achava aquilo monótono, né? E pensei sobre isso. Falei assim, é interessante o filme quando tem
tem um encontro, né? Ele tem encontros com outras pessoas, né? Até encontros que, de repente, não são bons, né? Quando ele está pelas ruas de Los Angeles, vendo toda aquela degradação da cidade, quando ele é agredido lá por um fiscal no trem, enfim. Mas essas cenas não me angustiaram tanto quanto as cenas dele sozinho, né? E acho que ele foi, assim, minha sensação é que ele, nesses encontros, ele renovava a capacidade dele de estar só, né? A gente precisa do outro para renovar a nossa capacidade de estar só. E à medida em que ele vai ficando nesse ônibus e o tempo vai passando, né, ele vai perdendo a capacidade de ficar só. Então, né, a sensação que eu vou tendo é que ele vai tendo ali né, e quando essa cena, quando ele resolve ir embora, é sutil esse detalhe, mas pelo menos para mim, assim, antes dele chegar no Rio e concluir que não consegue atravessar o Rio, ele olha para uma montanha gelada, né, e a impressão que eu tive ali, ele falou, é como se ele fosse assim, eu vou até lá, de repente ele desiste, fala, não, não vou, é hora de voltar, né, mas aí ele encontra o Rio, assim, é impossível de se atravessar, né, então assim, esses alguns detalhes assim que o filme me chamou a atenção. Agora, do ponto de vista da situação, eu fiquei pensando assim, o que leva, né, um sujeito a uma situação extremada dessa, né? Isso, o filme não explora muito a relação, né, dele, explora mais com o pai, como a Kátia trouxe, mas não explora assim o suficiente para a gente poder fazer uma análise, né, aí que talvez pudesse estar mais numa questão edípica, né, dessa triangulação edípica dele com o pai, né, porque afinal o pai era um profissional muito bem sucedido, né, que desenvolveu algum recurso lá para a NASA e tudo, né, e ele também foi um estudante exemplar, né, ele cumpre com isso tudo para depois romper, e romper num outro extremo, né, no extremo é o oposto, né, é completamente o oposto, né, então não tem um equilíbrio, né, tá entre extremos, né, então tem esse cumprir esse aspecto do pai, mas depois também, né, mas isso é uma especulação absurda da minha parte, porque o filme não explora isso. Eu fiquei até com vontade de ler o livro depois, para ver o que traz, né. Fiquei pensando sobre isso, né, então, assim, essa questão, assim, muito extremada, né, nessa relação. E um outro aspecto é a capacidade, a impossibilidade de perdoar, né? O fazendeiro traz isso para ele, eu acho essa mensagem muito bonita, né? Que ele fala do perdão e que com perdão vem o amor, né? E o Winnicott vai dizer, né? Da importância de você sobreviver a ataques, né? Nas relações, o quanto você consegue sobreviver diante de ataques, né? Então, acho que não houve essa capacidade ali, né? Enfim, algumas coisas que me ocorreram. Muito legal. É isso aí. Nem tinha pensado esse ponto, né? Pois é. Bom, Denise, pode falar. Boa noite. Parabéns, Kátia. Realmente muito bem escrito, muitos detalhes interessantes. Gostei muito da sua interpretação aí. Obrigada, Denise. São são pequenos detalhes que com as falas a gente vai anotando. Eu teria muito a falar, mas já estamos no final aí. Eu assisti pela primeira vez esse filme. Eu achei belíssimo. Gostei muito desse filme. Muito interessante, com detalhes riquíssimos de interpretação e o que eu achei interessante quando falaram, acho que foi a Lúcia que falou, que quando ele morreu eu fiquei chocada. Para mim foi assim um choque, porque ele quis voltar,
Para mim, ele se descobriu ali, ele se preencheu, toda essa busca, ele conseguiu e ele queria retornar numa nova relação com tudo e com todos. E a hora que aparece aquele rio que ele não consegue voltar, e daí a própria natureza que fez ele se encontrar impediu dele voltar. Isso, perfeito. Então, eu achei assim um choque, mas mesmo assim eu achava que ele ia conseguir voltar. Eu tinha essa esperança, não, ele vai dar um jeito, que eu falei, não, tira as mochilas. Nessa hora eu falei, tira a mochila, tenta nadar sem nada. Volta à vida, né? Porque a busca foi tanta, né? Porque pela fala da irmã, você vê que é desde, né, da infância que vem todos esses conflitos, essa amargura, e como o Demian falou, ele era um aluno exemplar, né? Só tirava 10. E daí aparece no filme, os seus pais receberam as notas depois que ele partiu, né? Tem toda uma história nisso, de não acompanharam ali, mas depois, e daí... Então, assim, é bastante interessante o filme, ele é longo, algumas vezes, como a Kátia falou, me cansou um pouco, sim, mas daí depois ele é tão interessante que vai sendo preenchido esse cansaço aí vem mais coisas a se pensar e a significar, né? Então, eu senti mesmo que ele morreu teve aquela fala quando ele foi caçar, que ele falou, cadê a fauna, cadê? Então, que faltou comida mesmo, que ele morreu mesmo né, de falta de... Então, isso aí angustiou também um pouquinho, e outra coisa também achei interessante, por que as pessoas gostavam dele? Ao meu ver, era porque ele era um verdadeiro, que ele Sim. era livre, e que ele era agradável, né? Que era uma pessoa diferenciada, que estaria com você não por interesse, mas pela leveza e pela pureza. Então, e o outro sente a falta disso. As pessoas verdadeiras costumam ser agradáveis, né? Sim, sim. E ele era desinteressado, mas tinha isso, a hora que ele percebia o vínculo, ele saía fora, porque parece que lembrava, né, a relação com os pais ali, eu não posso me vincular, eu não posso empreender, porque a minha busca é outra, e eu tenho que me definir, eu tenho que me achar, eu tenho que dar sentido à minha vida, né? Então, que eu entendi que ali ele se descobriu, que ele deu sentido à vida dele, mas a própria natureza não deixou ele voltar, e foi a natureza que fez ele se encontrar. Então tem essa contradição ali no final. O final para mim foi bastante, e a hora que ele morreu eu falei, não, não é possível. E depois vem falando que depois de 2 semanas encontraram, né, um curto tempo. Daí fiquei indagando como será que encontraram, como que, né, como que foi também essa busca, né? Talvez o fazendeiro ali que... Por que não chegaram antes, né? 2 semanas antes? 2 semanas, tão pouquinho, por tudo que ele passou. Por que ele não foi salvo, né? A salvação era morrer ali, né? Porque ali era um reviver, uma renovação. E daí também que me chamou muita atenção foi a hora que ele estava já para morrer, e daí tem a luz, né? Acho que era o céu que ele estava olhando, e vem a imagem dele abraçando os pais. Nossa, isso aí me arrepia até agora falando, porque daí ele retorna com a importância, né, da relação afetiva mesmo com esses pais, por mais que ele condenou, ele nessa descoberta, ele viu realmente o valor dos pais, né, do amor que ele não sentia, ele achava que era um tipo não era amor, era só cobrança, né, e daí ele conseguiu dividir tudo, e daí a luz e o céu, vieram os pais, e daí vem muito sofrimento dos pais nessa imagem para mim também, né, como que também, depois que ele morreu, como é que descobrir essa imagem, né, dele para colocar no filme? Qual foi que no caderninho não estava escrito isso, né? Então, eu penso que foi uma homenagem do diretor aos pais, eu penso, né?
Pode ser. E Assim, o realmente, cuidado que o diretor teve de produzir esse final que a gente não conhece, dando essas muitas possibilidades e honrando esse amor, que foi o que ele conheceu, o amor dos pais, né? Foi o que o diretor pôde conhecer. Então, eu penso que ele criou ali, né, de uma forma de uma homenagem mesmo, sim, a dor e o sofrimento desses pais. Porque são, a dor, tentando acalentar, né, um pouco. porque, Né? afinal de contas, a história dele foi contada, né, por causa desse filme. Né? E acho que o diretor deve ter ficado grato, né, por essa família ter concedido os direitos de filmagem. Então, foi uma outra relação que se estabeleceu a partir de uma perda. Né? E a importância da irmã também, né? Que ela narra muitos momentos, então o sofrimento dessa irmã também, estando ali com os pais e vendo tudo, e, né? Então, eu vou assistir novamente. Porque o diretor pega a irmã para fazer o link com a gente, né? Assim, para ser o narrador que conta a história. E, gente, é fantástico esse filme, sinceramente, pensando assim. Não é só sobre contar a história, é sobre como foi contada essa história. E por ela, e daí qual a importância que ela dava para isso tudo. Né? Então, porque é considerado o melhor filme dele, né? Do Champagne. Isso, Champagne. Ele é de 2007 ou 2017? 2007. Nossa, ele é bem antigo. Mas... Isso aconteceu em 1992, 3, na década de 90, a morte dele. Não, e 22 anos, né? Parece que ele é muito novo. 22 anos, ele tinha 22 anos. Muito a descobrir e a passar por toda essa experiência. Mas gostei demais, obrigada, Kátia. Obrigada a esse grupo, eu gosto demais dessa relação, como o Temer falou, de arte com, né, a psicanálise. Então, tá de parabéns. Muito obrigada por eu estar com vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Luísa? Não, ouvindo a Denise falar, me lembrou, né? Como é aquilo que o Darcy Ribeiro falava, né? Que entre a gente se indignar e se resignar, ele sempre fazia opção em nunca não se resignar nunca, né? Eu acho que esse personagem traz, né, essa coisa, todas essas denúncias, né, no sentido de como é que a gente pode escapar mesmo do que está programado, que coisas a gente pode fazer por si para sair, né, desse mundinho neoliberal, daquilo que esperam da gente, daquilo que a gente tem que reproduzir. E se a gente pensar, né, no nosso ofício como psicanalista, né, que é ajudar cada pessoa, né, não a sobreviver, mas a se subjetivizar no sentido, né, de tomar contato com o seu desejo, super genuíno, né? Se ele quis morrer e se o diretor teve cuidado, né, de não mostrar isso, que é bem provável, né, Kátia, essa hipótese, para preservar os pais, ou deve ter sido uma condição que os pais pediram, desde que não dê a entender isso, né? Bom, agora, eu fico pensando exatamente nisso, né? A fala da Denise me fez pensar essa coisa, né? A natureza que serviu de encontro foi a mesma que impediu ele de voltar a ter uma outra vida, uma nova vida, né? Se a gente pensar, a morte é uma saída, óbvio, a morte é uma saída digna. A gente acabou de ver, né, o Antônio Cícero fazer opção pela morte assistida. É digna a opção de dizer eu quero morrer, eu não quero me tratar, eu não quero, enfim. Mas, da mesma forma que a morte é uma saída, a vida também é, né? Isso. Então, nesse sentido, eu também torcia muito para ele continuar vivo. Inclusive porque a gente não sabe também se essa narrativa dele querer voltar, foi uma criação do diretor.
porque Sim, não se sim, sabe se ele sim, quis voltar. não se sabe. Pois é, E é como aquilo, na verdade, do sujeito, a gente não vai saber mesmo, então a gente fica aqui com os nossos sentidos, possíveis sentidos, né? com certeza. É Pode ser um isso. desejo nosso, né? Lindo. Um Que desejo nosso. é um desejo nosso, dos pais, que acreditem, que do diretor, do escritor, né? Que quis colocar, que ele quis voltar para dar um acalento para esses pais, né? Que Sim, sim. ficaram inconformados e nunca entenderam por que ele precisou romper tão abruptamente. Eu vi algumas resenhas, algumas pessoas que eu gosto comentando, né, que as pessoas, houve uma grande comoção de jovens querendo fazer esse trajeto que ele fez, passar nos lugares que ele passou, indo para o ônibus, e aí houve 4 mortes de esportistas, 2 mulheres e 2 homens na travessia do Rio, e muitas pessoas, muitos fãs do filme, na época, da banda, né, que fez uma trilha maravilhosa, eu nem deu tempo de falar, a trilha é incrível, a música, eu vou até Sim, procurar um dos vídeos que eu real. achei aqui e vou compartilhar no grupo. É uma das músicas, né? Alguém fez um clipe lá com a música, 500, não sei quantos milhões de visualizações no Instagram. Mas eu fiquei pensando, né, assim, houve uma comoção e também muitos que disseram que ele era um babaca, que ele era desrespeitoso, como é que ele podia fazer a viagem que ele quisesse, mas ele podia mandar um telegrama, uma carta, uma ligação, dizer assim, olha, eu estou vivo, estou bem, não se preocupe comigo, eu não vou voltar agora. E aí houve também muitas críticas a isso, né? Alguém que está, muitas pessoas se defendendo, entendendo e vibrando com a jornada dele, quase heróica, que acabou mal, e boa parte também dos telespectadores, das pessoas, dos espectadores, quebrando o pau nele, assim, dizendo que ele foi muito cruel com a família, né? E com a irmã com quem ele tinha um. Ele tinha tanto que a irmã ficava defendendo, né? Tentando encontrar um sentido, explicar por que ele tinha feito aquilo, uma coisa que ela não tinha como explicar, ela não era ele, né? Então, tudo isso foi retratado na obra, tanto do livro, eu fiquei com vontade de ler o livro também, tanto de ler o livro e o filme, né? Mas as colocações de vocês foram fantásticas. Essa da natureza, né? Esse fim que se ele quis voltar, a gente não sabe, mas interessante o filme retratar que ele quis e a natureza não permitiu. A mesma que levou ele muito longe, né? Não pôde trazê-lo de volta. É isso, né, gente? Chegou Seria nessa hora. legal se a gente tivesse acesso ao caderninho dele. O caderninho foi, e talvez assim, o caderninho foi encontrado e talvez tenha muita coisa sendo produzida pelo caderno, né? Era um diário de viagem. Muito legal. Vamos fechar? Vamos. Vai. Eu ia pedir uma ajuda para a Dalva, para você, Lúcia, como é que o Freud dizia que as 3 grandes feridas narcísicas uma é a alteridade, outra é a natureza, né? Que o homem não jamais vai vencer a natureza, e qual que era a terceira? Que o O senhor não é, inconsciente, a descoberta do inconsciente. que você não é o senhor da sua própria morada, é isso? É. Isso, isso. É isso. É claro que ele se coloca como o cara que traz a terceira ferida narcísica, né? Claro. Sim, sim, verdade. Ficamos por aqui, Lucinha? Pode fechar. Gente, então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, né? Possivelmente não teremos este ano mais, né, Lucinha, nenhuma sessão de cinema, só o próximo ano. Os convites já vão começar a serem feitos, né, para quem quiser apresentar. Não, Kátia falou que ela se propõe, né, com a... Mas Eu tem outra quero! pessoa aqui também que já falou, Demian. Sim, claro. Ótimo, perfeito. Temos 2 convidados Então, já. pode fazer a rodada dos que não foram ainda. Se sobrar algum mês, pode me Tudo convidar. bem, a Eu gente quero vai, ver. Eu vou a acompanhar gente o vai grupo. lançar os convites. Bem, como é a nossa última sessão de cinema, então,
fica o desejo de um final de ano menos agoniado, né? Que final de ano eu nunca vi ser sem agonia, desde quando eu me entendo de gente, né? Um Natal menos agoniado ainda, pelo amor de Deus, porque dia 24 eu nunca vi um negócio tão agoniado, né? E menos agonia, de um modo geral, né? Para o Natal, para o Ano Novo, e que 2026 a gente possa estar nele com muita esperança, porque a gente vai precisar, viu, minha gente? Vai. E muita força de trabalho também, né? É isso. Kátia, agradecemos demais, 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 né? Você sempre, sempre, sempre muito solícita e muito responsável nas questões que você se põe a realizar. E isso é muito bonito de se ver. Bom, muito obrigada, Sou minha gente. fã. Eu que sou, adorei, vocês são um grupo maravilhoso, adorei as observações, olha, como é bom a gente pensar em coletividade, né? Que assim, a coisa se amplia exponencialmente. Que maravilha de Sim. contribuições, adorei. Quando eu vou revisar o texto, eu vou colocar mais algumas coisinhas aqui que eu fiquei pensando depois de vocês falarem. Tá Certo. bom? Muito obrigada, viu? Você inaugurou, então, a escrita, né, psicanalítica de forma muito, muito incrível, muito bonita. É, só tinha escrito capítulo, mas artigo, nunca uma apresentação, primeira vez mesmo, completa, assim. Que bom. Muito bom. Então, boa Obrigada. noite a todos e a todas. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Tchau, gente. Boa noite. Até. Boa noite. Boa Até a noite. próxima. Foi um privilégio Até. participar dos encontros.